Olá, boa noite, tudo bem, doutores? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o seu professor de Direito Agrário, né, professor Fabrício Antônio Lima. Conforme combinado, este professor, ele estará ministrando a nossa aula, né, que ocorreu de forma síncrona, porém agora falando um pouco, né, estaremos gravando, falando um pouco e revisando o conteúdo que foi tratado no encontro passado, tá bom? Então, nós vamos revisar o conteúdo do que foi tratado na aula passada, vamos falar um pouco do direito agrário na nossa Constituição Federal, enfim, peço desculpas, haja vista que houve um problema de conexão, mas o aluno não ficará prejudicado, segue aqui a nossa aula. Portanto, boa noite novamente. Tópico da nossa aula de hoje, vamos tratar das origens históricas, revisar origens históricas, conceitos, denominação, obviamente, natureza jurídica, direito agrário na nossa Constituição Federal de 1988. Então, turma, continuando aí a nossa aula, né? Eu vou falar agora um pouco do nosso conceito de direito agrário. Espero, né, que essa gravação fique muito boa, fique melhor do que a nossa aula síncrona. Doutores, direito agrário, repetindo o nosso conceito, revisando, é um conjunto de princípios e de normas de direito público e de direito privado, falarei da natureza jurídica, que visa a disciplinar as relações emergentes da atividade rural com base na função social da terra, com base na função social, com base na função econômica, né, doutores? Com base na função ambiental da propriedade. Pessoal, continuando aí, né, o nosso estudo, lembrando que o direito agrário surgiu aí com o Código de Hammurabi, né, que foi o primeiro código agrário da humanidade, lá no século 17 a.C., continha 280 parágrafos e 65 eram de conteúdo agrarista. Por exemplo, capítulo 12, empréstimo e locação de boi, né, apresentou preceitos da função social da propriedade que até hoje são utilizados. Lei das 12 tábuas, lá na tábua 6, tratava da uso capião. As terras serão adquiridas por uso capião depois de 2 anos de posse e as coisas móveis depois de 1 ano. Doutores, lembrando aí, revisando, o direito agrário surgiu no nosso Brasil, né, após o seu descobrimento. A distribuição de terras no Brasil se deu por meio das capitanias hereditárias e das sesmarias. Lembrando que quem instituiu as sesmarias, quem foi responsável pela distribuição de terras no Brasil foi Martim Afonso de Souza. Lembrando que teve início as sesmarias em 1531, já falei, terminou em 1822. Lembrando, né, que era um direito real de uso, né, o domínio útil da terra. E quais os requisitos para a posse dessas terras? Era o prazo de 2 anos, dentro de um prazo de 2 anos, eu tinha que estabelecer a moradia e cultura permanente, eu tinha que demarcar os limites das respectivas áreas e arcar com os compromissos, né, com os impostos que eram exigidos na época. Bom, lembrando de estabelecer moradia, né, cultura permanente, são requisitos, né, doutor? Estabelecer moradia, por exemplo, né, e fazer a terra produzir na propriedade, são requisitos do uso capião rural, lá no artigo 191 da Constituição Federal. Doutores, olha só, lembrando que o objetivo nesse período era colonizar e ocupar o espaço. Lembrando aí que eu já falei que, em decorrência, né, dessa distribuição desigual e desregrada das terras, ocorreu aí, né, o surgimento dos grandes latifúndios, né, baseado, inclusive, na monocultura, por exemplo, açúcar, ou para exportação, ou aquelas grandes propriedades que tinham como base, né, a exportação do negro, né, que era baseada, né, no regime escravagista. Turma, ainda do período de 1822 a 1850, ocorreu um vácuo legislativo, porque a coroa portuguesa percebeu que as sesmarias não funcionaram no Brasil. Funcionou bem em Portugal, mas no Brasil não. Sendo assim, eles acabaram com as sesmarias, com esse instituto no Brasil no ano de 1822, e do ano de 1822 ocorreu um vácuo legislativo aí, né? Então, a aquisição das terras devolutas, que eram pertencentes ao Estado, ocorreu por meio de compra e venda. Então, essa propriedade ocorreu por meio de compra e venda. E no período do Império, né, surgiu aí a partir do ano de 1822, né, doutores? Lá no ano de 1850, em especial, a Lei de Terras, que é a Lei 601 de 1850, estabeleceu regras para a demarcação e ocupação do território, tá certo? Agora, nesse período, a partir de 1851,
1850, por meio da lei número 601, surgiu aí o direito de propriedade, literalmente falando, assegurando o direito de propriedade. Bom, e o direito agrário, já comentei, vamos comentar, né, na Constituição de 1946, a emenda constitucional número 10 de 1964 atribuiu à União a competência para legislar sobre o direito agrário. E o diploma que regulamentou a Constituição Federal foi a lei, né, número 4.504 de 2004, conhecido também como Estatuto da Terra. Então, doutores, lembrando que foi só uma revisão. Comentamos ainda hoje, né, mas o professor se comprometeu a mandar o vídeo, comentamos o artigo 5º, inciso 23, né, que diz que a terra, a propriedade deverá atender a sua função social. O artigo 22, inciso 1, por exemplo, que fala que a competência, que trata da competência da União para legislar sobre o direito agrário, que inclusive é privativa, trata também da desapropriação, que é competência privativa nos moldes do artigo 22 da Constituição Federal. O artigo 126 tratou das varas especializadas e a política agrícola e fundiária e reforma agrária teve o seu objeto, né, lançado aí no artigo 184 até o artigo 191 da Constituição Federal. Doutores, lembrando que o direito à propriedade é um direito que está previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal, tá? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Lá no inciso 23 do referido dispositivo legal, né, ele deixa claro que a propriedade deverá atender a sua função social, tá certo? O artigo 22 trata da competência privativa da União, né, para legislar sobre o direito agrário, bem como tratar da desapropriação. Doutores, o artigo 126, ele elencou que para dirimir os conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Lembrando que essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. E sempre que necessário, inclusive, né, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Vamos lá. Lembrando que a desapropriação, doutor, está inserida aí no artigo 184, mas eu vou tratar desse tópico específico, né? Lembrando que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, né, o imóvel rural que não esteja cumprindo com a sua função social. Porém, doutores, tem que ter prévia e justa indenização. Esta indenização é em títulos da dívida agrária, tá? Com cláusula de preservação do valor real, tem que ser resgatáveis num prazo de até 20 anos e poderão ser resgatados a partir do 2º ano de sua emissão, e cujo, né, obviamente, será regulado por meio de lei. Doutores, ainda, né, o artigo 185, cumpre ressaltar, ele elenca que serão insuscetíveis de desapropriação para fins da reforma agrária a pequena propriedade, né, e média propriedade rural, assim definida em lei, já expliquei esse assunto, estou revisando, desde que o seu proprietário não possua outra propriedade. Se eu tenho várias propriedades, aí eu não entro nessa regra do artigo 185 da Constituição Federal. Não será suscetível de desapropriação a propriedade produtiva. Se ela é produtiva, eu não posso, né, literalmente, nos moldes do artigo 185, desapropriar essa propriedade. Lembrando que aí no artigo 185 ainda, né, o seu parágrafo único, a Constituição assevera que a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Doutores, lembrando, esse artigo eu tenho que comentar, pois trata da função social da propriedade rural, artigo 186. O artigo 186 observa que a função social ela será cumprida quando a propriedade atende de forma simultânea, segundo os critérios e graus de exigência estabelecidos por meio de lei, né, os seguintes requisitos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado. Segundo, a utilização dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Tem que ter, obviamente, né, preservação ambiental precisa estar atrelada, pois sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado não tem produção no nosso país. Bom, faça necessário o inciso 3 da Constituição, do artigo 186, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, né? Obviamente, as leis que tratam das relações de trabalho precisam ser observadas. E a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, tá bom? Turma, comentamos ainda também, mas faço alusão novamente, que a lei ela vai regular e vai limitar a aquisição ou o arrendamento da propriedade rural por pessoa física, jurídica estrangeira,
por pessoa física jurídica, por pessoa física ou jurídica, perdão, estrangeira, e vai estabelecer normas, né, aos casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Está lá no artigo 90. Já o artigo 191, ele diz o seguinte, olha só a letra da lei. Aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, doutores, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares. Olha aí, lembrando das sesmarias, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, olha os requisitos, adquirir-lhe-á a propriedade. Lembrando que o artigo 91 também observa que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Estão vendo aí, doutores? Lembrando aí que acabamos de comentar no artigo 91 a uso capião rural, certo? Doutores, falamos da denominação do direito agrário, tá? Vou repetir. Promessa é dívida, estamos gravando, vamos postar. Lembrando que quando tratamos de direito agrário, os senhores poderão encontrar a denominação direito rural, direito da reforma agrária, direito da agricultura, direito agrícola e direito agrário. Eu acompanho, né, a referência do direito agrário brasileiro, que é o professor Benedito Ferreira Marques, tá certo? Bom, e quando falamos aí, doutores, do objeto das atividades agrárias, lembrando que o objeto, né, do direito agrário resulta de toda ação humana orientada no sentido da produção, constando com a participação ativa da natureza, obviamente, o meio ambiente é primordial, sem descurar, sem deixar de lado da conservação das fontes produtivas, tá? E a ideia de rural? Doutores, quando falamos da ideia de rural, ela dá uma noção de estático, parado, físico, uma percepção de local, de espaço. A área rural é toda a área que ainda não foi vítima da urbanização. Isso é muito importante saber disso. A área rural é toda a área que ainda não foi vítima da urbanização. Já o agrário, né, doutores, falei da ideia de rural, lembrando que estamos nos aspectos conceituais, o agrário passa a ideia de quê? De movimento, de conduta. Agrário é todo e qualquer lugar onde se desenvolve uma atividade do homem com a terra, independente de onde aconteça. Olha só, a atividade de homem com a terra, independente do que aconteça. Estou falando agora da ideia do agrário. Exemplo, mesmo em zonas urbanas, existem áreas rurais, propriedades rurais, classificadas assim para fins de imposto territorial rural, inclusive. Tudo tranquilo, doutores? Então, olha só, lembrando que nós conceituamos direito agrário, não me canso de falar que o direito agrário é o conjunto de princípios e de normas de direito público e de direito privado que visa disciplinar as relações emergentes da atividade rural, com base na função social da terra, tá? Nós vamos trabalhar muito a Lei 4.504, tá, doutores? Lembrando que a Lei 4.504 é o Estatuto da Terra, lá do ano de 1964. Doutores, ultrapassando essa fase, né, falando de direito público ou privado da natureza jurídica que cai em concurso, existem 3 correntes quando tratamos da natureza jurídica. Falo novamente. A corrente que entende que o direito agrário é um ramo do direito público, uma outra corrente que entende que ele é um ramo do direito privado, e a corrente majoritária. Quem defende essa corrente majoritária? Professor Benedito Ferreira Marques, Gisele Ironac, Fernando Pereira Sodeiro. E também a teoria adotada em concursos, que é a teoria majoritária, que ele é um ramo misto, porque, atenção, ramo de direito público e privado. É um ramo misto, porque há normas de direito público e de direito privado. Inclusive, eu acabei de falar quando eu apresentei o conceito. Tá bom? Turma, vamos tratar ainda de módulo rural, de imóvel rural, de propriedade familiar, tá? De módulo fiscal, medidas hectares, ok, tá bom? Reforma agrária, política agrária, princípios do direito agrário, que já estão disponíveis aí, todo o material didático, bem como vídeos no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é por meio do Google Classroom. Bom, turma, promessa lançada, promessa cumprida, este professor gravou tudo o que foi tratado na aula e vai disponibilizar para os senhores. Desde já, um forte abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida, estou online sempre por meio do nosso grupo de estudos, através do nosso aplicativo WhatsApp. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e boa noite.
Bons estudos, doutores. Lembrando que tem atividades lá no ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula virtual, que é por meio do Google Classroom. Um abraço, fiquem com Deus. Tá certo? Muito obrigado. E qualquer dúvida, este professor está à disposição. Inclusive online, por meio do grupo de estudos, lá no nosso aplicativo, por meio do aplicativo WhatsApp. Bem como na sala de aula, que é através do aplicativo Google Classroom. Tá certo, doutores? Um abraço, fiquem com Deus. Vamos agora, né, para princípios, para a função socioambiental da propriedade, modo rural, modo fiscal e assim sucessivamente, no próximo encontro. Lembrando que dia 3/9 tem palestra virtual. Um abraço, fiquem com Deus.